Amém, meus amados, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 3. Amém? Tiago capítulo 3. Vamos ler o versículo de número 5. Tiago fica lá no finzinho da Bíblia, depois do livro de Hebreus, antes de Pedro. Bem, se quiser uma ajuda melhor, fica antes de Apocalipse e depois de Gênesis. Amém. Eu vou ler aqui. A palavra de Deus diz assim: assim também a língua, um pequeno órgão que gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Sua presença, ó Deus, na Sua santa palavra, Pai. E que o Seu Espírito, ó Deus, venha falar com cada um de nós, Deus. Que as nossas vidas agora, Pai amado, sejam silenciadas diante do Senhor, Deus. Que todo falar humano e pensamento humano, cochear de dois pensamentos, seja calado, Deus. E que o Senhor venha falar conosco, Pai. Aquieta os nossos corações e que possamos somente ouvir a Sua voz, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar. A carta de Tiago. Aliás, quem foi Tiago? Na Bíblia, nós ouvimos falar de 4 Tiagos, 2 muito conhecidos e 2 pouco conhecidos. Os 2 menos conhecidos eram o Tiago menor e o outro Tiago que você encontra em Lucas 6,16. Os 2 mais conhecidos eram o filho de Zebedeu, né? E o Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele era irmão de Jesus por parte de mãe apenas. Essa carta aqui provavelmente foi escrita pelo meio-irmão de Jesus, pela forma com que foi escrita. Ela não teve a canonicidade dela questionada. Ou seja, a Bíblia ela é um conteúdo dotado de livros canônicos, que são livros inspirados por Deus, né? São livros aceitos. Os que não estão na nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, são os livros apócrifos, que contêm em outros tipos de Bíblia. Mas na Bíblia que nós conhecemos é canônica. Essa carta de Tiago ela não foi questionada como não canônica por Martinho Lutero, mas pela utilidade dela, ela foi questionada. Por quê? Porque é interessante uma coisa de Paulo e Tiago, a diferença entre os dois apóstolos. Paulo, ele fala para mostrar a sua fé, as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé com as obras. Mostra-me as suas obras, eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Tiago, ele se importava com o quê? Com as obras. Ele tinha um interesse grande em que as pessoas fizessem as coisas. Porque é muito importante para o crente entender que a fé não basta para a vida do crente. Você tem que crer, você tem que conhecer, você tem que falar, mas você tem que viver e você tem que praticar. Então essa é a importância das obras. O que eu já falei um tempinho atrás, é sempre importante a gente lembrar, é que nós temos que pensar que a nossa vida é como um oceano e nós estamos num barco que se chama Evangelho. E em cada uma das nossas mãos nós temos um remo.
Uma delas nós podemos chamar de fé e a outra de obras. Se você remar só com uma das duas, você vai ficar rodando e não vai sair do lugar. Então é importante que a sua fé seja acompanhada de obras. Então a utilidade dessa carta, que talvez tenha sido questionada desde aquela época, é o que é muito importante para as nossas vidas. Nós temos as obras. Sim, a fé é importante, é mais do que tudo, mas as obras são mais do que necessárias também na vida do cristão. Bom, meus amados, então agora a questão de obras e quem fez a carta, se fosse para combinar, não daria certo. O Salmo 32 deu de encontro com esse capítulo 3 de Tiago. Nós já vamos ver o porquê. O primeiro versículo diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O primeiro versículo que eu li ali, o versículo 5, ele fala do quê? Qual parte do órgão humano que é citado ali? Começa com lim e termina com guá. A língua. Então no primeiro versículo ele diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Por quê? Porque quem ensina, quem usa a língua para falar, para ensinar a palavra, ele tem maior responsabilidade. O crente que ensina a outro crente a Bíblia, ele tem uma grande responsabilidade. Então os mestres que ele fala aqui, os ensinadores da palavra de Deus, ele fala: vocês se tornaram mestres e sabem que nós que ensinamos, que ele também ensinava, ele também era pastor, nós temos maior juízo. Ou seja, sobre a sua vida Deus cobra mais do que sobre a vida daquele que só ouve. Aquele que ensina tem grande responsabilidade, porque se ele passar a palavra de Deus de forma errada, ele vai ser cobrado disso. E é por isso que a Bíblia fala: não acrescenta não tira uma vírgula, porque se você acrescentar, vão ser acrescentadas suas dores, se você tirar, vai ser tirada a sua parte. Cuidado na hora de ensinar. Ele fala aqui no versículo seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A língua é o órgão que dá mais trabalho para o ser humano. Ele fala: nós tropeçamos em muitas coisas. Ele reconhece, ele ou qualquer outro apóstolo que escreveu, reconhece que eram pessoas como nós, que erravam o tempo todo. Ele sabia disso, João sabia disso. Por isso que ele fala do advogado no céu. É por isso que Paulo fala que nós somos inúteis. Nós fazemos só o que Deus manda fazer. Se nós fizermos tudo isso, pregar, nós somos inúteis. Por isso que ele fala que eles se comparam a um trapo de imundícia, porque eles sabiam que nós ainda não estávamos na condição que Deus almeja que estejamos, que é a de varão perfeito. Você pensa muitas vezes na nossa vida, quantos crentes que se taxam como superiores, são tão arrogantes. É por isso que ele fala: a língua tão pequena se gaba de grandes coisas. Às vezes o crente pensa que é tão grandão diante de Deus, e Deus olha para ele e fala: mero pecador mortal, está fazendo tudo que eu não mandei fazer. E isso é o que? A obrigação. Não faz além da obrigação, se fizer tudo certo. Gaba de grandes coisas. Eu sou pastor, prego para milhares e milhares de pessoas, porque minha igreja tem 200.000 membros. Não ganha nada disso. Não está fazendo nada além do que Deus mandou fazer. Então, é um órgão pequenininho, mas para falar e botar fogo é uma beleza. E aqui ele fala: aquele que é capaz de refrear a língua, ele controla o corpo todo. Porque essa tal dessa língua é o que faz você ou ser abençoado ou ser amaldiçoado. Se você consegue controlar a sua língua, você vai bem no seu trabalho. Se você consegue controlar a sua língua, você vai bem nos seus relacionamentos. Você vai bem com as pessoas, você não arruma briga, você não arruma um problema. Já ouviu aquela frase: quando dois não quer, um não briga? A pessoa não briga sozinha. Mas por que briga? Porque o outro também discute.
Então um briga, o outro responde, aí os dois brigam. Então se a pessoa conseguir domar a língua, que o Tiago fala, parece que é uma coisa tão boba, né? Tão óbvia. Mas se a pessoa consegue domar a língua, ela consegue se dar bem em tudo. Ela não briga com o patrão, ela não briga com os amigos, não briga com a esposa, não briga com o marido, não briga com os filhos à toa, corrige quando é preciso corrigir, fala a hora que tem que falar, fica quieto a hora que tem que ficar. É por que Deus deu 2 ouvidos e uma boca? É porque você ouvir mais e falar menos, né? O que diz lá em Provérbios 19, 10, 19? Deixa eu ver se pode 19, 25, deixa eu ver se eu marquei. Alguém abre para mim, Provérbios 10, 19. Nas muitas palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios se torna prudente. Exatamente. Ou seja, você não precisa ficar emudecido, não responder quando te pergunta. Você não precisa ficar quieto o tempo todo, mas você precisa saber a hora certa de falar, moderar os lábios e usar as palavras certas também, porque tem palavras que são ofensivas e palavras que são desnecessárias. É isso que faz a diferença da pessoa sábia e a pessoa que não tem sabedoria, é no falar. E aí o versículo 3, que é o que o Salmo 32 fala: ora, se pomos freios na boca dos cavalos, se pomos freios nas bocas dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então você consegue domar um animal forte como um cavalo somente pela boca. Eles colocam, como é que chama? Reio? É cabresto, né? Cabresto, que é o freio, né? Que vai na boca, é um metal. Então o freio é o que vai na boca e o cabresto fica em volta, né? Que é para domar a cabeça dele. Então você consegue domar um animal como um cavalo somente com uma peça que vai na boca. Se você controla um animal como um cavalo, que é burro, que é forte, que é ignorante, somente domando pela língua, pela boca dele, por que o crente não consegue domar a própria boca? Versículo 4: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, ele faz outra comparação aqui. Primeiro ele fala do cavalo ser domado pela boca, né, com apenas o freio. E agora ele fala de um navio, uma embarcação. Naquela época, o meio de transporte maior que eles tinham e melhor para comércio eram os navios, né? Eles faziam viagens longas pelos mares, que era a forma mais comum de fazer isso. E ele fala que os grandes navios, somente com um leme, que é a menor peça de direção que tem no navio, você consegue controlar ele para ir para a direita, para ir para a esquerda, né? É o que ele fala, uma peça tão pequena, mas é capaz de impulsionar ele para onde você precisa ir. Se você precisa virar, somente com aquela pecinha você consegue virar o navio inteiro. Então o que ele quer dizer é que às vezes as pessoas deixam detalhes passar. Às vezes a pessoa deixa a língua sem controle e ela é o que controla a sua vida toda, né? Então o versículo 5 que nós lemos, ele fala: assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Nós conhecemos
os grandes incêndios que acontecem lá em Sydney, lá na Austrália, porque lá na época do calor seca tudo, não chove, né? E o sol bate tão forte na floresta que aquela mata seca, a vegetação seca começa a incendiar sozinha, somente com o calor, né? É tão escaldante que começa a incendiar e logo está pegando fogo em tudo. E ele fala uma coisa interessante, que quantos incêndios que nós já ouvimos falar, de pontas de cigarro que caiu em um local inflamável, né? de outras, um isqueiro, qualquer outra coisa que aconteceu ali, começou pequeno, né? Uma brasa, mas aquilo incendiou o local todo. Então muitas vezes, né, coisas pequenas, palavras pequenas causam incêndios grandes. Uma palavra mal colocada que você fala, ela não tem volta mais. Tudo que nós temos que falar, tudo que nós vamos falar, nós temos que pensar antes de falar. Tudo. Pensa. Na hora da sua ira, faz que nem os psicólogos falam para as crianças fazer, conta até 10, depois você dá a resposta. Se for preciso, faça até isso, porque tudo que você falar, você vai colher de volta. Tudo você planta, tudo você fala, tudo aquilo ou é aproveitado ou é contra você. A língua é um pequeno órgão, mas consegue botar fogo numa floresta inteira. Ora, versículo 6: a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Outras traduções falam que ela é inflamada pelo inferno. Olha só que coisa terrível. Às vezes as palavras que saem da boca das pessoas maldosas foi o próprio diabo que colocou na vida da pessoa para a pessoa falar. E a pessoa, o diabo tem culpa disso? Quando a pessoa dá lado para o inimigo, ele vai fazer a mesma obra dele, ele não para de trabalhar. É um homem que é preguiçoso, o diabo não é. Ele está procurando a oportunidade para poder atrapalhar mais ainda a vida do crente. E as oportunidades, as brechas que as pessoas dão para o inimigo, ele vai usar todas. É por isso que ele fala: a língua pode ser até inflamada pelo inferno, porque palavras maldosas que saem da boca dos crentes são inflamadas pelo próprio inimigo, para poder destruir vidas, destruir famílias, destruir igrejas inteiras, ministérios todos, por causa de uma pessoa que fala uma coisa errada e deu brecha para o inimigo. Então, meus amados, igreja é um corpo unido que depende um do outro mutuamente. Nós dependemos um dos outros. Nós precisamos que todos nós cuidemos da nossa vida espiritual, para a igreja não acabar, para a igreja permanecer. Não é só o pastor que tem que ter a vida santa, é todo membro, porque todo membro tem diante de Deus igual valor, igual importância, e os erros também são contados de igual forma. É claro que se um pastor cair, é muito pior. Muitos membros vão se perder, muitas pessoas vão ficar desiludidas porque estavam se espelhando naquele membro, mas a pessoa não tem noção de como a vida dela diante de Deus tem o mesmo valor do que o do pastor. E os pecados também são iguais, e a língua é a mesma e provoca os mesmos problemas. Pois toda espécie de feras, de aves e répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Versículo 8: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. O mal incontido, carregado de veneno mortífero. Cada vez pior aquilo. Olha só que interessante. Ele fala: todo o animal que existe na terra, desde lá do Éden, Deus deu ordem ao ser humano para que tomasse conta. Vai lá, Adão, põe o nome nos bichos aí. Aí o Adão começou: aquele lá tem cara de passarinho, vai ser passarinho. Aquele ali tem cara de não sei o que, vai ser não sei o que. Aquele ali tem cara de cobra, vai ser a cobra.
Ele conseguiu domar tudo. O ser humano até hoje doma todos os animais, né? Tem tudo debaixo dos seus pés, tudo sob seus domínios. Ele coloca em zoológico, alguns eles exterminam, outros eles guardam, ou eles usam da forma que quer. O ser humano usa da forma que quer a natureza, mas a própria língua ele não consegue domar. A língua do ser humano, ele mesmo não consegue domar a própria língua. Consegue domar tudo, todos os animais, mas a própria língua ele não consegue domar. Por quê? Porque na hora que a pessoa está revoltada, ela fala mesmo. Fala tudo que tiver que falar, tudo que não tiver que falar. Quando a pessoa está com ódio, a pessoa muitas vezes não consegue domar por causa da situação que ela se encontra. É por isso que ele fala, é cheio de veneno. Essa língua é cheia de veneno. Cuidado para você não falar aquilo que não precisa. Cuidado para você não incendiar uma floresta inteira. Com ela, versículo 9: bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então ele fala, olha, você não tem o direito de amaldiçoar os outros, porque eles são a semelhança de Deus. Você chega na igreja e canta a Deus e bendiz o nome do Senhor, mas você fala mal dos seus irmãos, você amaldiçoa a vida dos seus irmãos. Quando o seu irmão está falando lá, olha que bênção, eu consegui aposentar, né, minha aposentadoria saiu, aí o outro lá está criticando, porque saiu para ele, mas para mim não sai, porque não sei o que. Em vez de abençoar a vida do irmão, falar assim, a próxima é a minha. Não, ele amaldiçoa a vida do irmão, pragueja contra a vida do irmão, xinga todo mundo, xinga o político, xinga o irmão, xinga a mãe do irmão. Tudo está na língua, está no pensamento, é onde começa o pecado. E nós não temos direito de amaldiçoar os irmãos. Lá em Mateus 5, 22, ele fala que a punição para a pessoa que amaldiçoa a vida dos irmãos é o próprio inferno. Vamos lá ler, porque eu não estou brincando. Mateus 5, 22 diz assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, 23, estou lendo, 22, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Viu como estava brincando? Raca, tradução do original, tolo, imbecil. Aqui, o que ele está falando aqui? Eles falam que Jesus veio para tirar a lei. E Jesus fala assim, não, o Filho do Homem não veio para tirar a lei, veio para cumprir a lei. E eu vou começar a falar umas coisas que vocês não estão cumprindo por aí. As pessoas cumpriam a lei muito ao pé da letra. Falava assim, no caso aqui ele está falando de matar, né? De matar um inocente, de matar um irmão. A palavra de Deus fala, não matarás, né? Ele fala assim, não é só matar não. Se você olhar para o seu irmão ou pensar contra ele, sem motivo, num pensamento maldoso ou num olhar maldoso, você já está cometendo homicídio. E aí ele fala qual que é o julgamento dessa pessoa. E fala mais uma coisa que Tiago está falando também: aquele que chamar o seu irmão de tolo, aquele que chamar ele de imbecil, aquele que xingar o seu irmão, aquele que proferir palavras maldosas contra o seu irmão sem motivo, esse aí está condenado ao inferno. Nós não podemos abusar dessa língua que nós temos. Nós temos que usar ela para abençoar a Deus, agradecer a Deus, bendizer a Deus e também abençoar os irmãos. Versículo 10: de uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Ou seja, uma árvore dá dois frutos? Não dá. Se você planta um pé de laranja, você espera que nasça o quê? Laranja. Você vai esperar que aquele mesmo pé de laranja vai dar abacaxi? Ou vai dar banana, ou vai dar limão? Não vai. De uma mesma boca não é conveniente
que você profira bênçãos e maldições. Nós temos que andar num padrão só de vida. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Ou nós falamos coisas de Deus, ou nós não falamos coisas de Deus. Ao mesmo tempo não dá. É o crente que fica em cima do muro. Não cai nem para um lado nem para o outro. Não está nem dentro da igreja, nem fora. Está mais ou menos no meio do caminho ali. É o crente morno. Então ele fala: olha, se você é um crente e você fala coisas a Deus, você abençoa, você agradece a Deus, você louva a Deus, você bendiz a Deus, você também não pode amaldiçoar o seu irmão com essa mesma boca. Ou é uma coisa ou é outra. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, fonte de água salgada, aquilo que é inaproveitável para as nossas vidas, não pode produzir água doce. Então nós não podemos ser as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos que ser somente uma coisa. E nós somos de Cristo. Amém, meus queridos? Que essa palavra tenha ficado em vossos corações e que saibamos o quão importante é domarmos o nosso modo de falar, agir e de pensar nas nossas vidas. Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe cada um nessa noite.